O MST inicia hoje, 25 de julho, Dia do Trabalhador Rural, a jornada de luta nacional Corruptos Devolvam Nossa Terra. Essa jornada de luta ela vem no intuito de denunciar o quanto o agronegócio tem se beneficiado com as políticas de retirada de direito da classe trabalhadora implementada por esse governo a partir do golpe e também por políticas que já vinham sendo implantadas antes do golpe. Vem denunciando os impactos que o agronegócio traz na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras e o quanto de prejuízo ambiental e social esse modelo pode trazer para o Estado. Então, a nível nacional, tem uma ocupação acontecendo em várias cidades brasileiras. Em São Paulo, com a ocupação da fazenda do coronel amigo do Temer, que a gente sabe que é uma fazenda do Temer. No Maranhão, a ocupação na base de Alcântara, no trancamento da entrada da base de Alcântara, vem denunciar a operação de militares norte-americanos na Amazônia brasileira, parte de um processo de entrega das riquezas brasileiras para esse capital internacional e principalmente para os Estados Unidos. E aqui em Mato Grosso, a ação acontece no latifúndio da família Amage, um latifúndio da Amage, aí então do senador e ministro da Agricultura Blairo Maggi. Entendemos que o agro, apesar da campanha da Globo de ser tech, na realidade ele é corrupto e ele é tóxico, Além da denúncia da contaminação ambiental pelo agrotóxico, que Mato Grosso é o maior consumidor de agrotóxico do Brasil e o Brasil é o maior consumidor do mundo, também o envolvimento em vários momentos de setores do agronegócio com o tráfico, como o avião que decolou da fazenda do Blairo Maggi, informação inicial da FAB, e depois botaram em dúvida, mas com grande suspeita, que saiu da fazenda do Blairo Maggi e que foi pego com mais de 600 quilos de pó. Ou seja, o envolvimento direto desse modelo com vários processos ilegais, que é da grilagem de terra, que é da contaminação urbana e ambiental e ainda com contrabando. Outro fator desse processo é o quanto que o agronegócio se beneficia das políticas de incentivo que é pago com o dinheiro do contribuinte e como ele não gera retorno para o Estado através da sua produção. O próprio governador assume que nos 17 anos da Lei Candir, o Estado de Mato Grosso deixou de arrecadar quase 40 bilhões de reais só em isenção do agronegócio. Ou seja, além de levar nossas riquezas para fora e deixar a poluição, ele não contribui com o desenvolvimento do Estado. Então, por isso, hoje, o MST ocupa, no Mato Grosso, a fazenda do Blairo Maggi, e no Brasil, várias outras áreas em vários estados, fazendo essa denúncia de como que esse modelo ele está voltado para a acumulação dessa riqueza que é do povo brasileiro. Muito bem, hoje nós iniciamos uma grande jornada nacional de lutas pela reforma agrária, que tem como lema que os corruptos devolvam as terras para fazermos os assentamentos das famílias acampadas. O Brasil está vivendo um aprofundamento da desigualdade social, que tem na macroeconomia neoliberal o afastamento do Estado brasileiro através do seu governo golpista, Michel Temer, de garantir direitos para a classe trabalhadora. Primeiramente foi o congelamento dos recursos para a saúde e para a educação. Em seguida, a contra-reforma trabalhista, que coloca os trabalhadores nas condições de trabalho próximo ao trabalho do século XIX, ao trabalho em regime de escravidão, pois abre condições e precedentes para que uma pessoa trabalhe 12 horas por dia. Na Revolução Industrial chegava a 16 horas e só conseguiram diminuir o tempo de trabalho por causa da luta do movimento sindical, por causa das greves, por causa das lutas que a classe trabalhadora fez ao longo de séculos. Está em andamento a contra-reforma da Previdência, que vai aumentar o tempo de contribuição para a classe trabalhadora, aumenta o tempo de idade. No caso do campo, as camponesas, na perspectiva do governo, passarão a contribuir com mais 5 anos, ou seja, 55 vão se aposentar com 60 anos, e os homens vai de 60 para 65. E há indicações de que possa igualar o tempo de aposentadoria entre homens e mulheres, e aí nesse caso as mulheres e homens ficariam com 65 anos para se aposentar no meio rural brasileiro. Bem, então
o Brasil, fruto desse golpe, ele entra novamente no mapa da fome, entra novamente no período Fernando Henrique Cardoso, quando era contabilizado por segundo e minutos quantas pessoas morriam nesse país de fome, né? Então nós vivemos um período de regressão das conquistas sociais da classe trabalhadora, em função de transferir para o capital financeiro, para o pagamento de juros das dívidas, para o dinheiro a juros especulativo, tudo o que é de direito, todos os recursos que estão no orçamento da União para um grupo de banqueiros e bolsistas, né, da Bolsa de Valores. Bem, então a nossa luta ela tem por objetivo questionar esse conjunto, vamos dizer assim, de maldades, de aprofundamento da desigualdade nesse país, enquanto nós estamos com 100 mil famílias acampadas pelo país afora. O latifúndio concentrou nos últimos 10 anos 100 milhões de hectares de terra, ou seja, há uma transferência da pequena propriedade para o grande latifúndio. Uma das medidas que surge nesse período, somente a partir de dezembro, é a medida provisória 759, que foi sancionada em 11 de julho pelo governo federal e que legaliza a grilagem em todo o país, né? Então os proprietários com até 2.500 hectares de terras griladas poderão fazer a chamada regularização. E ao mesmo tempo essa mesma medida impõe, ou tenta impor pelo menos para os assentamentos de reforma agrária, a titulação da terra, que nada mais é que o governo emitiu um documento transferindo toda a responsabilidade da política pública da reforma agrária para o assentado. E entre outras consequências, o assentado terá que devolver o valor da terra nua para o governo federal, em troca de ficar mais pobre, porque ele vai ter todo o final de ano, a partir do terceiro ano de carência, ter que devolver entre 10 e 20 anos o valor da terra nua. Mais do que isso, então, o governo deixa de implementar a política de assistência técnica, que já é precária, se tira da responsabilidade de fazer um programa de habitação rural, tá? Enfim, de enviar infraestrutura, na estrada, poços artesianos para as famílias, e coloca essas famílias, as que pegaram o título definitivo, numa relação de mercado. Ora, o mercado não é livre, o mercado é controlado pelas grandes corporações industriais e do agronegócio. Então é claro que o trabalhador assentado, ao ir ao mercado resolver esses problemas, ele dificilmente vai conseguir resolver, e no caso de se conseguir um financiamento no banco, ele vai colocar como penhora a sua propriedade. Todo mundo sabe que até hoje o banco nunca perdeu, né? Então ele vai contrair duas dívidas, uma para pagar a terra de volta para o governo, e a outra então que ele vai contrair no banco. Bem, ele vai acumular duas dívidas. Então obviamente que ele vai perder a terra, porque o banco vai remeter para leilão, e haverá então uma grande reconcentração da propriedade da terra. Que o movimento defende que as famílias assentadas peguem a concessão de direito real de uso, que é o CEDRU, né, que garante ele a terra, que garante a herança, né, mas que faz com que o governo se mantenha responsável para implementar a política de reforma agrária no assentamento. Evita uma implementação rasteira, golpista na reforma agrária nesse país. Aqui no Mato Grosso, né, nós estamos fazendo uma ação para demonstrar para a sociedade mato-grossense, brasileira, internacional, o grande problema que é o agronegócio. O agronegócio que se veste de moderno, que quer dizer o novo, ele tem as características fundamentais do trabalho escravo. Inclusive, muitas fazendas no Mato Grosso convivem com o trabalho escravo, explora o trabalho escravo, né? E o Blar ele tem impedido, inclusive, que as patrulhas móveis do Ministério do Trabalho possam averiguar suas fazendas, né? E tem atuado, juntamente com a bancada ruralista, no sentido de descaracterizar o trabalho escravo. Os critérios fundamentais como dívidas, condições degradantes de trabalho, de moradia, de água, de saneamento, eles têm trabalhado para descaracterizar. Olha, o fato de descaracterizar significa que não tem um trabalho escravo, só tirou os aspectos formais. Então, o agronegócio, além de depredar a natureza, contaminar o meio ambiente, a água, os seres humanos, não é o caso de Lucas do Rio Verde, né? As mães amamentando os filhos com leite envenenado, né? Esse é o modelo de agricultura que o povo brasileiro quer. Então, o povo brasileiro deve escolher entre um modelo que usa o trabalho escravo, usa veneno, concentra de maneira acelerada a propriedade da terra e, consequentemente, os créditos, que usa da violência, ao caso de Cuniza, ao caso do Pará, para poder se manter no campo, ou escolher um projeto que democratize a terra, que faça a reforma agrária, que garanta para o povo brasileiro a soberania alimentar com comida em quantidade, diversidade suficiente e sem agrotóxicos. É isso que nós estamos querendo discutir com o povo brasileiro. E nós só temos um meio para fazer isso, que é as nossas lutas. Caráter de denúncia,
de chamar a atenção da sociedade que há, assim, de forma galopante, um retrocesso de perdas de direitos da classe trabalhadora e uma tentativa cada vez mais aprofundada de destruir não só os direitos da classe trabalhadora, mas destruir também os meios pelos quais a classe trabalhadora conquistar os direitos, são suas próprias organizações, a Central Única dos Trabalhadores, o Movimento Trabalhador Sem Terra, os diversos movimentos sindicais sérios que nós temos no país, partidos de centro, partidos de esquerda, né? Então há tentativa de destruir qualquer forma de relação das organizações do povo brasileiro com a defesa do trabalho, com a defesa do direito e com a defesa da liberdade e da emancipação do trabalho. Então nós do MST, né, juntamente com outras organizações que se somam num projeto democrático para o campo, para o país, inaugura a partir de hoje então uma jornada de lutas para poder chamar a atenção, destravar a reforma agrária, tentar reverter o retrocesso e defendemos também o Fora Temer e Direta JAS, porque o que o Temer está fazendo é implementando um projeto que não foi eleito. Muitos falam, olha, né, mas vocês que votaram na Dilma, né, então também votaram no Temer. Do ponto de vista pessoal, sim, mas do projeto não. O projeto do Temer é o projeto neoliberal, é o projeto do PSDB, é o projeto do DEM, é o projeto do Itaú, o projeto do Bradesco, é o projeto do grande proprietário de terra. O que é um grande proprietário de terra? É aquele que tem acima de 2.000 hectares individualmente, né? Tem uma propriedadezinha, né, 200 hectares, 50 hectares. Estamos falando de megas proprietários, que no Mato Grosso são mais ou menos 8.500 proprietários. Olha o Mato Grosso, 49 milhões de hectares de terra está na mão de 8.000 propriedades, não é necessariamente proprietários, porque um pode ter quantas propriedades ele puder, né? No Mato Grosso, segundo o Márcio Postman, no Atlas dos Ricos no Brasil, tinha uns 5 anos passados, então 10 mil famílias ricas. O que o Márcio Postman classificava como famílias ricas? Uma família que tem uma renda superior a 10 mil reais mensais, né? Bom, tu imagina a desigualdade, né? Em 2010, Elismar Bezerra lançou um artigo aqui sobre a realidade do Mato Grosso, na capitulação da esquerda, né? Que ele dizia o seguinte, no Mato Grosso, olha, 2010, hein, que estava ainda tendo essa distribuição de renda. Ele fala, no Mato Grosso tem 900 mil pessoas que não tem nenhum rendimento, né? 2 milhões de pessoas ganham até um salário mínimo e meio. Ora, então, esse modelo de desenvolvimento calcado na grande propriedade, na produção de monocultura, da soja, do gado, do algodão e do milho, serve para quê mesmo? Serve para poder enriquecer um grupo minoritário da sociedade. Inclusive com isenções fiscais, conforme já foi colocado anteriormente. Eles não pagam o asfalto que eles trafegam, eles não pagam pela saúde que eles degradam dos trabalhadores, dos canavieiros, né, dos trabalhadores da sorte, dos aviões de veneno, eles não conseguem recompor para o SUS o que eles tiram da sociedade. Então o agronegócio é um modelo sanguessuga, é um modelo vampiro da sociedade, do dinheiro público, do suor da classe trabalhadora, e não é à toa que a maioria da bancada federal mato-grossense e todos os 3 senadores votaram pela contra-reforma trabalhista, votaram pelo retrocesso, estão apostando e apoiando, inclusive o próprio ministro, né, e também, porque não senador, porque o Cidinho está lá, né, pau mandado, como também o Medeiros, né, está fazendo aí a feirinha deles nesse período, que sabe que não ganham depois, não é? Então lá defendendo aumentar o tempo de aposentadoria. Para quem? Para a classe trabalhadora. Olha como eles já estão com a aposentadoria garantida pelo fato de estar no Senado, não é mesmo? E quando as coisas apertam para o lado dele, aí eles livram as categorias privilegiadas, tipo Poder Judiciário, para não pegar o mesmo tipo de tempo de contribuição de idade. Com as Forças Armadas do mesmo jeito, então eles vão dividindo a classe, separando para que os mais pobres paguem mais ainda, como tipo é o imposto, né? Eles falam, não, vamos pagar o pato. Olha, a burguesia nunca pagou o pato, inclusive não pagou a arte daquele pato amarelo, né? O artista que fez aquele pato, ele nunca recebeu pelaquela arte, né? Mas a burguesia brasileira repassa para os cofres públicos 18% do imposto, enquanto os trabalhadores brasileiros do campo e da cidade põem nos cofres públicos, na forma de imposto, 82%. Quando tem a divisão desse recurso para a sociedade, é invertido. A burguesia fica com 82% na forma de orçamento para obras de infraestrutura, por exemplo, o agro, orçamento para o agro, não é? E para a classe trabalhadora vem 18% em forma de saúde, em forma de educação, alguma coisa de saneamento, né? Enfim, então há uma inversão no Brasil, há um imposto regressivo, né? Onde quem tem menos paga mais, quem tem mais paga menos. O agro é típico disso. O agro não consegue viver um dia sem depender do dinheiro público, sem tirar o suor do povo e sem tirar
recurso do orçamento para poder se manter. É claro que eles podem fazer passeio nos Estados Unidos, andar de caminhonetona, levar os filhos na Disney, passear, e ainda chamar os outros vagabundos e, né, pagar carro à vista. É claro, o dinheiro não é deles, o dinheiro é da sociedade brasileira. Então é contra isso, é contra esse desmando, esse retrocesso, esse modelo de agricultura que não emprega, né? Quer dizer, enquanto até 5 empregos por hectares, no agronegócio você vai gerar no máximo 10 empregos por hectare. Se for na criação de gado, imagina, né? Uma pessoa, dependendo se for de forma extensiva, cuida de 500 a 1.000 cabeças de gado. Então é um modelo que serve só para aqueles escravocratas, aqueles que têm na sua mentalidade ainda hoje o senhor de escravo, que usa os instrumentos do Congresso, das leis do Poder Judiciário, para poder escravizar o povo brasileiro, porque no mínimo eles são os tataranetos dos senhores de escravos. Então é contra isso que a gente está lutando, pela democracia, pela liberdade do povo, pela alimentação saudável e pelo avanço da reforma agrária.